Olá amigos, tudo bem? Passando aqui para o nosso vídeo da semana. Essa semana eu escolhi um tema que, por incrível que pareça, eu ainda não falei. Estava fazendo um balanço aí dos assuntos abordados até aqui, são mais de 400 vídeos, mas eu ainda não tinha falado sobre colonização espanhola na América. Pois é. Em 1492, os espanhóis chegaram na América. Cristóvão Colombo chegou na América. Cristóvão Colombo, que ao que consta era um navegador italiano, genovês, que estava a serviço dos reis católicos da Espanha, ele chegou à América. É interessante a gente destacar aqui para vocês que a realidade que os espanhóis encontraram quando chegaram aqui foi uma realidade muito diferente daquela que os portugueses encontraram quando chegaram na América. Eu estou me referindo às populações que habitavam a chamada América Espanhola, o que viria a ser a chamada América Espanhola. Essa região, que era uma região bastante extensa, pegava lá da América Central e ia até o Cone Sul da América do Sul, era habitada por populações ameríndias num estágio cultural bastante complexo, bastante avançado. Não que as nossas populações indígenas, as brasileiras, elas tivessem uma cultura inferior, não é nada disso. Elas tinham uma cultura seguramente muito menos complexa do que aquela que foi encontrada pelos espanhóis na América Espanhola. Destaca-se naturalmente os incas, maias, astecas, mas haviam também os olmecas, toltecas, zapotecas, enfim, eles tinham uma civilização bastante rica, bastante complexa, em termos culturais, em termos políticos. Eles dominavam a metalurgia, eles tinham estados consolidados, praticavam o comércio, tinham calendários, muitos desses povos dominavam a escrita, enfim, é importante a gente colocar isso aqui para vocês. Agora, o modelo colonial espanhol implantado na América, ele foi muito semelhante ao modelo implantado por Portugal aqui no Brasil. Ou seja, um modelo baseado no mercantilismo e no pacto colonial. A economia baseada no trabalho escravo, a agricultura era monocultora, a atividade manufatureira era tolhida às populações coloniais, a produção era voltada para o mercado externo. Enfim, é aquilo que os livros didáticos normalmente chamam de colonização de exploração, fazendo naturalmente uma comparação com a colonização inglesa na América do Norte, que é chamada tradicionalmente de colonização de povoamento. Agora, é interessante observar que, embora os modelos português e espanhol eles se assemelhassem muito no que concerne à colonização da América, o modelo espanhol ele foi muito mais monopolista, muito mais controlador. Funcionou lá um pacto colonial como funcionou aqui no Brasil, mas o modelo espanhol era muito mais controlador. Por que ele era mais controlador? Porque os espanhóis, quando chegaram nas Bahamas, eles já encontraram civilizações que exploravam o metal precioso, leia-se ouro e prata também no caso dos espanhóis, mas primeiramente o ouro, que era o grande sonho das nações europeias, dos estados europeus, que empreenderam as chamadas grandes navegações dos séculos XV e XVI. E aí implantaram uma organização, uma divisão político-administrativa de suas colônias em vice-reinos e capitanias gerais. Os vice-reinos eram regiões que eram mais ricas em termos econômicos, regiões de mineração. As capitanias gerais não, elas tinham uma importância econômica menor, Portanto, nos vice-reinos ficaram representantes diretos dos reis da Espanha. Você observa aí no mapa como foi feita essa divisão em vice-reinos e capitanias gerais na chamada América Espanhola. E quais foram os órgãos político-administrativos criados pela coroa espanhola para controlar o comércio colonial, principalmente o comércio do ouro? Ora, os espanhóis criaram o Conselho das Índias, que era o principal órgão da administração colonial espanhola. Era um órgão que tinha a função de nomear os altos funcionários do governo espanhol que atuavam na América Espanhola.
todos eles espanhóis de nascimento, né, eram os chamados chapetones, que eram colonos que vinham da Espanha, nascidos na Espanha, que tinham privilégios para ocupar esses cargos político-administrativos. Por exemplo, os chamados crioulos, né, que eram a elite colonial também, que eram filhos de espanhóis nascidos na América, não podiam ocupar altos cargos na administração colonial espanhola, principalmente no Conselho das Índias. O outro órgão também importante, criado aí pelo governo espanhol, foi a chamada Casa de Contratação. Essa Casa de Contratação, ela tinha a função de regulamentar o comércio entre a metrópole, a Espanha, né, o Estado espanhol, e as regiões coloniais. Qualquer comércio que fosse feito por porto não autorizado seria considerado como uma pirataria. Haviam também os cabildos, que eram um misto de Câmara Municipal, né, portanto tinham uma função legislativa, e de prefeitura, né, administravam as vilas. Tinham também as audiências eram subordinadas ao Conselho das Índias. As audiências eram tribunais de justiça, eram subordinadas ao Conselho das Índias porque o Conselho das Índias, além de nomear altos funcionários, também arbitrava conflitos que ocorressem nas colônias. Agora, outro aspecto importante da colonização espanhola refere-se às relações de trabalho adotadas nas colônias espanholas. Foram elas a mita. O que era a mita? Era uma relação de trabalho compulsória, ou seja, o nativo indígena trabalhava obrigatoriamente alguns meses por ano nas minas dos colonos e recebiam aí, dizem os especialistas, né, algo aproximadamente em torno de 1/3 do salário de um trabalhador livre, ou seja, era um trabalho semi-escravo. Havia encomenda, que era uma espécie de escambo. O nativo trabalhava em troca de comida, de alimento, de vestimenta, de moradia e também de catequese. Né? Ele recebia a catequese. A outra relação, todo mundo já conhece, era a escravidão. Né? O trabalho escravo foi utilizado pelos colonos espanhóis nas haciendas, nas grandes propriedades rurais, nas grandes propriedades agrícolas que existiam na Espanha. Exploravam, né, cultivavam principalmente a cana-de-açúcar, né, como acontecia aqui também no Brasil. Eles preferiram o trabalho do indígena nas minas porque o indígena já conhecia esse trabalho e optaram pelo trabalho do africano escravizado nas grandes propriedades rurais, como aconteceu no Brasil. Sobre a sociedade colonial espanhola, a gente já até adiantou aqui, né, durante o vídeo, ela tinha uma elite que era formada pelos chapetones, que eram os espanhóis de nascimento que vieram para a América. Depois, abaixo deles, vinham os crioulos, que eram filhos de espanhóis com ameríndias, com nativas da América. Abaixo deles vinham os mestiços, que eram filhos de crioulos com nativos, né, com mulheres nativas. E, naturalmente, lá na base vinha a grande maioria da população, que eram os indígenas, e lá mais abaixo ainda haviam os africanos que eram escravizados nas grandes propriedades rurais. As propriedades distribuídas pelo Estado espanhol aos conquistadores, aos colonos que vieram para cá, elas eram conhecidas como adelantados. Tá? Isso então deu origem a uma elite política que iria controlar a América Latina, chamada América Espanhola, até no período posterior às independências dessas colônias. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, como sempre a gente pede, deixa aí o seu comentário, tá? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe, ative as notificações. Toda quarta-feira tem novidade aqui. Toda quarta tem vídeo novo, tá bom? Dá um pulinho lá no Instagram também, tem muita coisa boa por lá, tem muita novidade. Um grande beijo, polis, para vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.